Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. 1. É um texto conhecido. Falamos muito desse texto aqui. Eu creio, igreja, que a palavra liberada, ministrada sobre os nossos corações, nós apresentando a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser, para receber a palavra, num ambiente como esse, de glória, de poder. Culto de quinta-feira é um culto de ensino e de poder. A glória de Deus, o poder dele, ela está manifesta nesse lugar. Amém? Então, quando nós nos entregamos nessa atmosfera, nós damos a liberdade do Espírito Santo tocar o nosso ser, de forma que nós podemos não sentir, perceber alguma alteração, mas creia, Ele está fazendo essa glória manifesta, esse poder manifesto, ele chega até o nosso coração, o íntimo do nosso ser, e ele vai ser conduzido para que a nossa alma e o nosso corpo tenha a percepção das maravilhas, do poder, da glória de Deus. Não espere receber algo primeiro no seu corpo físico, nas suas emoções, porque o Espírito de Deus, ele flui dentro de nós, de dentro para fora. E nessa palavra eu quero encorajar você a entender, a pegar pelo Espírito segredos que muitas das vezes ainda estão guardados dentro de nós, mas que na realidade esses segredos liberados, eles não são mais segredos. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Diga comigo, o meu corpo. Mais uma vez, ofereça o meu corpo. Amém? Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então veja a palavra racional inserida nesse texto. Vamos avançar. Verso 2. Vemos aqui o apóstolo Paulo conduzindo esse texto, e que pelas misericórdias de Deus nós façamos a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, aquilo que nós podemos entender com a nossa mente, podemos dimensionar com a nossa mente, com o nosso intelecto. Mas ele continua dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Agora ele pega aquilo que é natural e exorta a igreja para não se amoldar a este padrão. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela não é inicialmente natural, eu possa tocar. A vontade de Deus, ela é espiritual, Deus é espiritual. Então, você vê um contraste no versículo 1 e no versículo 2. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e agora experimente a boa, perfeita vontade de Deus, que inicia em nós de forma espiritual. Nós não podemos ser enganados ou conduzidos, termos a tendência de viver nas que existem na terra. Os segredos da salvação humana ou os segredos de Deus não estão na filosofia. Aquilo que você pode entender com a sua mente. É bem verdade que, enquanto vivo, nós vamos depender das condições naturais, do nosso intelecto, daquilo que nós precisamos fazer, e depende da nossa capacidade natural de pensamentos, da força dos nossos braços. Mas veja que a palavra nos conduz a experimentar algo que é bom, algo que é agradável e que é a perfeita vontade de Deus para mim e para você. Como? Não se amoldando com as coisas desse mundo, aquilo que vem de fora para dentro. 2 Pedro, capítulo 3. Eu estou fazendo aqui uma introdução para nós prosseguirmos. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: por essa razão, amados, está falando comigo, está falando com você, amém? Diga assim: está falando comigo. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Esse texto ele está falando sobre a volta do Senhor Jesus, mas nós podemos ver, compreender que nessa primeira parte de 2 Pedro 3, onde o verso 14 e o verso 15, a primeira parte, o verso 14 diz: por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem para que Deus o encontre sem mácula, sem culpa, em paz. Deus quer encontrar em mim, em você, na vinda do nosso Senhor Jesus, o nosso ser, a nossa vida, sem mácula, sem culpa e em paz. Essa condição não é lá na eternidade, em Cristo, é aqui na terra. É possível eu e você vivermos sem mácula, sem culpa, em paz, porque a palavra diz para nós nos esforçarmos para chegar nessa condição. Esforce. Verso 15: e considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo como foi que Paulo levou, conduziu, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe essa mensagem de Deus, para que nós venhamos nos esforçar, para que sejamos encontrados sem culpa e em paz, pela sabedoria que lhe foi dada. Ele recebeu uma sabedoria, mas não uma sabedoria humana. Paulo diz que a sua pregação não é uma pregação de sabedoria humana, de inteligência natural, mas é a sabedoria de Deus, o poder de Deus, é o Evangelho, que é o poder de Deus, amém? Então nesses dois textos, Romanos capítulo 12, 2 Pedro capítulo 3, nós temos aqui um ponto de partida, para que nós não sejamos conduzidos pelas filosofias.
E nós vimos no texto de Romanos, capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo e que este é o nosso culto racional. O que é um ser racional? O que é racionalidade? Eu vou ler aqui o que é ser racional. São pessoas com uma inteligência desenvolvida e que gostam de treinar. A nossa inteligência é possível ser treinada e usar a cabeça, a mente. Os raciocínios têm a capacidade de dedução lógica muito forte, são capazes de tirar grandes conclusões a partir de pequenos fatos, além de terem uma ótima capacidade de dedução. Os racionais também são muitos observadores. Eles precisam pegar algo que é um fato que está diante dos olhos dele para poder analisar, conjecturar, tirar um entendimento daquilo. Mas a nossa sabedoria, a inteligência de Deus sobre as nossas vidas não precisa de coisas, situações para a gente poder nos mover. A racionalidade é a qualidade ou estado de ser sensato, por exemplo, com base em fatos ou razões. A racionalidade implica em conformidade das nossas crenças. Dependendo das nossas crenças, nós vamos agir racionalmente dentro daquilo que é natural ou racionalmente dentro daquilo que é espiritual. E as nossas ações, elas vão estar intimamente ligadas em que tipo de racionalidade nós vamos estar operando. Esses dois aspectos da vida humana, como eu disse, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos precisar da nossa consciência, da nossa natureza humana, do nosso ser palpável, mas nós fomos criados seres espirituais. E eu quero mostrar para você, pelo menos 3 segredos que Jesus mostra para mim e para você, e que ao olhar as ações de Jesus, nós vamos perceber que nós podemos ir muito além daquilo que nós já fazemos hoje. Amém? Você crê nisso? Isso vai começar pela consciência. A nossa consciência. O que é a nossa consciência? É aquilo que a alma conhece. A nossa alma precisa conhecer os desígnios de Deus. Porque antes da nossa alma ser criada, o nosso espírito foi criado primeiro. Primeiro você foi criado espírito, depois você se tornou uma alma vivente e você veio ser esse corpo que você é hoje. Então a alma está no segundo plano. E a gente precisa e deve continuar colocando a nossa alma em segundo plano. Em primeiro plano, o nosso ser, o nosso espírito. Então a nossa consciência é aquilo que a alma conhece, aquilo que é natural. Temos a consciência natural, mas também precisamos ter a consciência de Deus. O ser cristão, nós temos esse título, né? O que você é? Sou cristão. O ser cristão é estar num nível superior a qualquer coisa natural da vida. Declara assim comigo: eu sou cristão e eu posso viver num nível superior a qualquer coisa natural dessa vida. Amém? Inclusive de outras religiões. Inclusive de outras religiões. Uma pessoa, ela pode ser introduzida numa determinada religião por aquilo que ela ouve. Se no primeiro momento da vida dela, ela receber o Evangelho de Cristo, ela vai ser crente, vai ser cristão. Porque a filosofia de Deus, que é poderosa, que é espiritual, vai conduzir todo o ser dela
espírito e alma e corpo, e ela vai receber a compreensão, porque fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Ela vai ser conduzida pelo Espírito e ela vai se tornar uma cristã, uma pessoa cristã. Se a primeira aplicação na vida dessa pessoa for qualquer outro tipo de religião, não precisamos citar, ela é ensinada, ela é introduzida, ela vai crer naquilo de forma natural e ela vai ser conduzida por aquilo. Então a gente percebe que a nossa vida, o nosso ser, um ser espiritual, com uma alma e com um corpo, ela pode ser conduzida dependendo daquilo que ela recebe. Então ser cristão é estar no nível superior a qualquer coisa natural, inclusive as religiões. Jesus, ele fluiu na consciência de Deus, certo? Amém? Jesus, ele fluiu plenamente na consciência de Deus. Ele fluindo de dentro dele, esse foi o papel que ele veio cumprir. Ele se despiu da sua glória para mostrar para mim e para você que nós podemos fazer igualmente a ele. Ele poderia ser corrompido, ele estava vivendo numa condição natural aqui na terra, teve fome, teve sede, chorou, ficou triste, mas ainda assim cumpriu o papel, cumpriu o chamamento para o qual ele veio fazer aqui na terra, trazer a salvação para mim e para você, demonstrar que eu e você também podemos fazer aquilo que ele faz. Jesus fluiu na consciência de Deus, ele demonstrou, ele nos substituiu para que nós pudéssemos ter esse entendimento. Olhe para Jesus e você não vai ser tomado pelas coisas desse mundo, por aquilo que é natural. Se espelhe nele e você vai viver melhor. Amém? Eu quero, depois dessa introdução aqui, trazer uma parte que vai mostrar para mim e para você, através de Jesus, aquilo que nós devemos nos atentar, seguir, sermos imitadores dele. Porque eu vou usar o exemplo da cura. As pessoas muitas das vezes não recebem a cura porque está muito ligada ao natural. Nada errado em você procurar um médico, você deve procurar um médico. Deus capacitou as pessoas para que de forma natural, através da medicina, pudesse restauração no corpo, no estado físico, no estado emocional das pessoas. Mas você vai perceber que Jesus, ele não agiu dessa forma. Então, muitas das coisas que estão sendo ditas, estão sendo pregadas inclusive, distorce aquilo que Jesus fez, e por isso a igreja não alcança a cura. A unção de cura nesse lugar disponível para curar você agora. Amém? Se você tem uma dor no seu corpo, se você tem alguma condição contrária no seu corpo, creia, a unção de cura está fluindo, e ela pode tocar você agora. Recebe pela fé, recebe pela fé. Isaías capítulo 53, esse texto, ele foi escrito há mais de anos antes de Jesus nascer, mas é uma verdade que continua válida hoje. Amém? Continuará amanhã. Para aqueles que não crê, é uma loucura, vai continuar doente, porque quando eu e você nos baseamos nesse texto e em tantos outros que a Bíblia nos mostra, cura está nele. Receba cura através de Isaías 53, amém? Mas para os outros é loucura, não faz sentido. Percebe que o sentido que as pessoas estão buscando, elas não vão encontrar a cura,
o poder de Deus, a glória de Deus para se manifestar. Isaías capítulo 53, verso 4 diz: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Diga comigo, todas as doenças. Diga assim, as minhas estão incluídas. Então se ele já levou, não existe mais. Então você não tem mais as minhas doenças. Então você não diga mais as minhas doenças. Amém? Ele já levou. Se ele levou todas, não existe mais, então não tem doença para estar sobre o seu corpo. Pastor, mas eu estou sentindo a dor, eu tenho um caroço, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Pela fé, você alcança as verdades da palavra. Continuando, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Isso aqui está escrito lá no passado, já passou, amém? Então no dia de hoje, ele já levou, elas não existem mais. Contudo nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados, fomos sarados. Está no passado. Para os religiosos isso é loucura. Para o povo de Deus, os crentes, os cristãos, consciência de Deus implantada, enxertada dentro de nós, que nos faz viver em saúde divina. Saúde divina. Diga, saúde divina. Saúde divina sobre o meu corpo. Bota a mão se você pode, aonde você tem dor, aonde tem um caroço, e diga, saúde divina sobre o meu corpo. Amém? Aleluias, vamos avançar. Só falta uma página agora. Primeiro segredo. Segundo segredo. Terceiro segredo. Você quer saber os segredos? Eles já estão disponíveis, não é mais segredo. Talvez você já conheça, mas eu quero ratificar isso dentro do seu coração, lá no íntimo do seu ser. Essas eram as ações básicas de Jesus. Veja, ações básicas de que Jesus fazia, operava. Antes de ler os 3 segredos, eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Verso 23. Eu vou ler na versão King James, porque eu fiz algumas anotações aqui que eu quero destacar. Diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Diga comigo, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Diga, pregando, ok? E curando todas as enfermidades e males entre o povo. Diga, curando. Já descobriram o segredo? Muito simples. Mas por que você não recebe a cura? Por que você, por si só, pela fé, não pega esses 3 segredos, que não são mais segredos, e recebe a cura? Porque era isso que Jesus fazia. Ele ia ali e ensinava. Nós estamos ensinando. Essa noite é um culto de ensino e de poder. Estamos ensinando, estou pregando. A unção de cura está disponível. Receba a cura em nome de Jesus. E percorria toda a Galileia,
ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas, diga novamente, todas, e males. Aqui diz enfermidades e males também, está na King James, ok? Bota na NAA para ver como é que está ali. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. O destaque de doença e enfermidade, porque nós temos aí a doença física e a doença mental, psicossomática. Então você pode estar doente só na sua mente. Se você permanecer nessa doença na mente, você vai gerar uma doença no seu corpo físico, ok? Então Jesus, ele andava por toda a Galiléia, ensinando, pregando e curando de doenças e enfermidades. Amém? Então, você, para que ainda que seja somente uma doença na sua mente, no seu psicomático ou no seu corpo físico, tanto faz, uma ou outra, o poder de Deus vai atuar e vai te libertar disso. Verso 24: e sua fama correu por toda parte. Diga, sua fama correu por toda parte. A Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os demônios, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. Entenda essa parte. Jesus andava ensinando, pregando, curando doenças e enfermidades. A sua fama fez com que trouxessem as pessoas até ele. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Os demônios, os lunáticos, os paralíticos, Jesus os curava. Então, se você pegar esse texto, agora de trás para frente, Jesus curava aquelas pessoas que estavam acometidas de enfermidades e tormentos. E o que acontecia? Demônios e os lunáticos e os paralíticos eram curados. Demônios eram expulsos. Lembra que a mulher que andava curvada, Jesus disse que Satanás a mantinha presa por um espírito de enfermidade? Então, quando Jesus curou aquela mulher, o espírito de enfermidade, um demônio que prendia ela, Satanás a mantinha ela presa, saiu dela. A Bíblia não diz que manifestou, a Bíblia diz que ela foi curada. Jesus só afirma um espírito de enfermidade a mantinha presa. Não vamos fazer uma afirmação se ela ficou endemoniada ou não, mas a Bíblia ela sempre traz os detalhes. Nesse texto não traz que ela ficou endemoniada, só diz que ela estava presa por um espírito de enfermidade. A unção de cura, o poder, a glória de Deus que manifesta na minha e na sua vida, ela tem a capacidade de conduzir você a ensinar, a pregar e a curar os enfermos. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe. Queridos, não fique impressionado se pessoas chegarem diante de você e pedir para que você ore por elas. Não fique impressionado se do nada alguém chegar até você, começar a conversar com você. Eu estou sentindo isso, eu sofro disso. Queridos, creia, o Espírito Santo que está dentro de você está dando a plena oportunidade para que a manifestação de glória de Deus que está dentro de você opere sobre aquela vida. Agora, se você for pelas filosofias humanas, pela sabedoria humana, não, procure o médico. O que você está sentindo? Eu estou sentindo isso. Toma um remedinho assim, e assado, não é?
Você conhece às vezes um remedinho que melhora a dor de cabeça. Estou com a dor aqui, toma um remedinho para isso, toma um remedinho para aquilo. Queridos, não precisa tomar o remédio da farmácia, toma o remédio de Deus. O remédio da farmácia, ele alivia os sintomas. O remédio de Deus cura você por completo. O remédio de Deus tem a capacidade de restaurar, mudar, de criar coisas. Quantos milagres já aconteceram? A pessoa chega, como por exemplo, aí eu tenho um pino aqui, um pino aqui, um pino ali. Ora, em nome de Jesus, curado. Faça um movimento. A pessoa movimenta a perna, não conseguia movimentar antes, porque tem pino daqui, tem pino dali. Vai embora, curado, faz o exame. Ixi, os pinos sumiram. Deus tem esse poder. Esse poder está dentro de você. Esse poder está dentro de você. Amém? Continuando. Romanos capítulo 10, verso 8 ao 10. E a gente vai concluir aqui. Os 3 segredos: ensinar, pregar e curar. Ensinar, pregar e curar. Se você conduzir a sua vida no seu dia a dia com essa consciência, a consciência de Deus, a consciência que Jesus tinha de Deus, daquilo para qual ele foi chamado, você foi chamado para ir por todas as nações, pregar o evangelho do reino, expulsar os demônios, falar em novas línguas, pegar alguma coisa, algum veneno, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia está dizendo que somos nós que vamos curar. Amém? Mas como que você faz isso? Seguindo esses 3 segredos muito simples. Você não precisa pagar nenhum coach para te ensinar 3 segredos. Os 3 segredos da salvação, os 3 segredos de Deus, seja lá o título que você queira colocar. Não precisa. É de graça. Está na palavra. Romanos 10 diz, verso 8: mas o que diz? A palavra está bem próxima de ti. Diga, a palavra está bem próxima de mim. Amém? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Bom, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, já foi comprado por um alto preço. E entenda, nesse texto, nós vimos aqui o princípio para que uma pessoa possa se entregar a Jesus. Precisa crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca. Então, quando ele faz isso, ele está salvo, ok? E a palavra salvo, no verso 9, e depois a palavra salvação, que são palavras parecidas, têm o mesmo sentido. Ela nos traz algumas revelações. Vou mudar a revelação para segredo, que fica mais espiritual. Será que fica? Não fica. Vamos lá para as revelações. A palavra salvo está no verso 9. Ela significa seguro, em primeiro lugar. Salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, restaurar alguém de dano ou perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém que está sofrendo de uma enfermidade. Tudo isso está no pacote da salvação. Fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar. Salvar no sentido
técnico, vamos dizer assim, usado na Bíblia, de salvação, vida futura com Deus. Livrar das penalidades do julgamento messiânico. Quando a gente reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, o que acontece? Os nossos pecados estão perdoados. Olha quanta coisa tem. Olha quanta coisa você alcançou na sua salvação e que está dentro de você. Livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. E a palavra salvação, do verso 10, são duas palavras diferentes. É a palavra sozo e a palavra soteria, no grego. A palavra salvação, ela significa livramento, preservação, segurança, salvação, livramento de moléstia, num sentido ético, aquilo que confere às almas segurança ou salvação. Daciânica, salvação como posse atual de todos os cristãos verdadeiros. Salvação futura com Deus, soma de benefícios e bênçãos que os cristãos redimidos pelo sangue alcançam. Tremendo, poderoso isso. Para finalizar, amados, se você pegar esses 3 segredos, ensinar, pregar e curar, você vai estar andando num nível muito, mas muito superior às coisas naturais dessa terra. As filosofias desse mundo não vão te enganar. Se uma pessoa, ela foi salva, todas as outras pessoas podem ser salvas. Se uma pessoa for poder de Deus, isso quer dizer que todas as outras podem ser curadas. Se uma pessoa recebeu bênção da parte de Deus, todas as outras podem receber. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa consciência, a consciência de Deus, seja sobre o seu coração. Quando as circunstâncias chegarem diante de você, você precisa olhar para essa circunstância, porque ela vai estar diante de você. Não tem como você fugir dela. A fé não nega a circunstância, mas ela não aceita. Então, quando as circunstâncias chegar diante de você, você olha para ela, dá uma gargalhada, é só você, Satanás. Ele vai olhar para você, a circunstância, e vai dizer: com esse eu não posso. Esse tem a mesma consciência de Jesus. Esse é um cristão. Esse é um discípulo do Senhor. Ele está carregando o poder, a autoridade que Jesus comprou e delegou sobre a vida dele. Amém? De você, não tem como você fugir dela. A fé não nega a circunstância, mas ela não aceita. Então, quando as circunstâncias chegar diante de você, você olha para ela, dá uma gargalhada, é só você, Satanás. Ele vai olhar para você, a circunstância, e vai dizer: com esse eu não posso. Esse tem a mesma consciência de Jesus. Esse é um cristão. Esse é um discípulo do Senhor. Ele está carregando o poder, a autoridade que Jesus comprou e delegou sobre a vida dele. Amém?